Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. Montanha, já estamos aqui com a foto do magnífico Jess Minter. Jess Minter, como é que eu pronuncio? Minter ou Minter? Olha, eu acho que Jess Minter é um bom palpite. Pelo que eu tenho escutado, Minter mesmo. Obrigado. Minter é um bom palpite. Então vamos de Jess Minter. Jess Minter, cara, que foi aí coordenador ofensivo, né, defensivo do Ravens de 2017 a 2020. Antes disso, ele esteve em Vanderbilt e Michigan, dois programas do college, tá? Em Michigan ele esteve com o Jim Harbaugh. Esteve com o Jim Harbaugh e foi campeão por Michigan, tá? Como também coordenador defensivo. E 2024 e 2025 ele estava como coordenador defensivo do Chargers. Ou seja, ele fez essa mudança do Chargers, né, que estava lá com uma equipe que aparentemente tinha bons times, mas não chegava a lugar nenhum. E com o Jim Harbaugh eles montaram 2 times competitivos, foram 2 playoffs, né? Em 2025 aí, inclusive, tivemos o ponto em que o Chargers tinha uma boa defesa, né? Mesmo sem grandes nomes, principalmente nas posições de edge, tá? Verdade, Kyle Mack. Coordenador ofensivo, quem que vem pra cá? Declan Doyle, que era o coordenador ofensivo do Bears. Começou a árvore do Ben Johnson. E coordenador defensivo vem o Anthony Weaver, que era defensive coordinator do Dolphins. Há questões aí, né? Você traz o cara que é coordenador defensivo do Dolphins, que teve a defesa que foi uma peneira durante a season. Olha, mas ao mesmo tempo o Anthony Weaver é um cara bem falado na liga. Cara, mas assim, Zuma, a gente esperava bem menos essa defesa do Dolphins, cara. Não, verdade, cara, verdade. Tanto é que alguns jogos ali, você mesmo comentou que era pra ter passado o carro e não passaram. Era a pior secundária da NFL e não atuou para isso. E o ponto aqui é que o Anthony Weaver é bem comentado na liga, mas mais do que isso, cara, você traz um cara que era coordenador defensivo, assumindo o primeiro ano como head coach, e você consegue trazer coordenadores para ele que já eram coordenadores. Então não tá subindo mais ninguém. Então assim, a tua amostragem, o teu teste é na posição de head coach. Mas os caras que estão embaixo dele são caras experientes na posição deles. Eu gosto muito desse movimento, independente se o cara vem do Dolphins ou se o cara vem de outra equipe. Tira um pouco de peso do cara que tá em cima. Exatamente, tá? Então gosto muito dessa movimentação de coordenador ofensivo e defensivo que acompanha o Jess Minter nessa posição de head coach do Baltimore Ravens. Concordo nesse sentido. Eu acho que todo treinador que vai virar head coach pela primeira vez, e a gente tira isso por técnicos que costumeiramente foram excelentes, como o offensive coach do Patriots, que eu sempre esqueço o nome, que é o McDaniels. De quem? Desculpa? Do Patriots, coordenador ofensivo. Josh McDaniel. Josh McDaniel, não McDaniels, McDaniel. Josh McDaniel, que como coordenador ofensivo espetacular, como head coach uma merda. Como coordenador ofensivo espetacular, como head coach uma merda. Entendemos. Coordenador ofensivo e provavelmente, não sei se a vida toda, mas mais ou menos isso. Ou seja, os cargos de head coach, eles exigem algumas funções que tem técnico que não consegue chegar lá. Então é muito prudente quando tu vai promover alguém que nunca foi head coach a head coach, em cercá-lo de coordenadores ofensivos e defensivos com alguma experiência. Para não ir todo mundo, tá, e agora? Vamos perguntar pro general manager? Não, pô. Claro, não é tão simplista, mas sim, gosto da ideia. O Ravens... Vou por outro ângulo antes de falar isso. O que o Ravens tem de bom? São 2 coisas, na minha opinião. Lamar Jackson e a defesa. A defesa do Ravens de 2023, se eu não me engano, foi a número 1 em pontos cedidos e foi uma das melhores defesas da NFL. Mas esse Ravens, com essa defesa máquina... Vou por outro ângulo, pausa da pausa. Tu sabia que o Lamar Jackson tem quase o mesmo número de jogos perdidos que o Joe Burrow? Tá. E se eu falasse pra ti agora, antes de ter falado isso, quem que joga mais, Lamar Jackson? Em tempo de jogo, Lamar Jackson ou Joe Burrow? Tu ia falar, meu Deus, Joe Burrow não para em pé no time. Lamar Jackson quase também não. Mas o Ravens continua ganhando, e ganhando pra caralho. Por quê? Porque a defesa é uma máquina. Mas ela vem cometendo falhas ano após ano. 24 foi uma season onde a secundária do Ravens inexistiu. E em 25, que era para ser uma secundária a melhor da NFL, com o que conseguiram draftar, junto com Kyle Hamilton, junto com Marlon Humphrey, etc. Daí o miolo de linha e os edges, o front seven, não existiu. Então, cara, talvez John Harbaugh
Não é que ele tá cansado. É difícil equilibrar essas coisas. O cara tem 2 vezes MVP Lamar Jackson na mão dele. Ele não pode focar só na defesa. Mas o John Harbaugh é um técnico defensivo. Cansou ali, eu entendo. Não há como eu dar uma nota que seja positiva. Eles perderam o John Harbaugh. Foi a demissão mais de cair o queixo desse ano, pra mim. Mais do que o Stefanski. John Harbaugh é uma máquina. John Harbaugh levou esse time do Ravens aos patamares que chegou. John Harbaugh que viu no Lamar Jackson o que ele viu e... Não só mérito dele, que a gente falou do CEO pra baixo. John Harbaugh construiu essa defesa. Tem mão nos picks. Tem uma expertise absurda. E o Ravens se livrou dele, mandou embora. Então, brother, quem tu pegar ia ser ruim. Agora sim eu vou pro próximo mérito. O Jesse Minter, Zuma, é o equivalente de ano passado eu ter te falado no começo do ano assim, ó. Cara, Bitcoin tá $20 mil. Compra Bitcoin. Era o Mike McDonald. E o Ravens falou, isso aí não quero. Deixou o começo desse ano, talvez é um mau exemplo, porque o Bitcoin tá caindo, né? Mas enfim, chegou o começo desse ano, Zuma, compra Bitcoin. É o Jesse Minter. Ele já tá 3 vezes maior. Tu passou a oportunidade. Mas talvez a oportunidade maior tá lá em cima. Tá, esse teu exemplo foi porque 2 anos atrás o coordenador defensivo do Ravens era o Mike McDonald. Era o Mike McDonald. E se o Ravens pretendia fazer esse movimento, eu sei que ainda não estava saturado do John Harbaugh, mas ele precisava ter... Agora é ser engenheiro de obra pronta. Depois o cara fez o que fez em Seattle. Mas se ele fosse fazer esse movimento, o correto era com o McDonald. Já que é pra deixar o Lamar com o técnico ofensivo e, cara, ataque, na boa, se vira. A defesa eu vou fazer uma máquina, que é como o Ravens tem os títulos dele. Com defesas máquinas, com o Ray Lewis arrebentando com tudo. Enfim, não vou voltar pros jogadores do passado. Então, se era pra fazer esse movimento, era com o Mike McDonald. Fazer com o Jesse Minter já é nota baixa pra mim. Dito isso, as oportunidades que passaram é passado. As oportunidades que eu tenho agora... Parabéns pro Ravens. Trouxe um defensive coach que estava excelente no Chargers, tem todo o histórico que tu colocou aqui, já era conhecido pelo Ravens, o Ravens sabe o que esperar dele. Então, é sim uma boa contratação e corroborando o que tu falou. Olha o que eu falei sobre o ataque se vire. Já que eu tenho Lamar Jackson, já que eu tenho um ataque que era para ter uma identidade, que era o Harry passando por cima da galera com uma boa OL e o Lamar Jackson fazendo chover, deixa eu trazer um cara que estava com o Ben Johnson. Deixa eu fazer um cara que vem com um ataque novo. Refaz esse ataque, pelo amor de Deus. Deixa eu garantir nessa defesa. É uma coisa legal aqui, que até o The Regulus colocou aqui também no chat, que era que eu ia falar sobre isso. O Jesse Minter entra falando que ele vai ser quem vai chamar as jogadas de defesa. Pronto. Sabia que só teve um técnico na história desde o Super Bowl que chamava as jogadas de defesa e ganhou o Super Bowl? Mike McDonald é o nome dele. Olha aí. Outros técnicos defensivos ganharam, mas tinha um técnico defensivo chamando as jogadas. Um ponto legal aqui é o seguinte, cara. Eu acho que quando tu avalia essas mudanças, a gente já falou um pouquinho das outras equipes, mas no caso de uma equipe que tem uma cultura estabilizada, que é um time vencedor, o Ravens não tá mandando o John Harbaugh embora porque ele tava perdendo. Tudo bem, esse ano, né? Caíram fora dos playoffs, foi a gota d'água. Mas ele vinha numa sequência de excelentes resultados. Então a cultura tá lá. O time é organizado. O Baltimore Ravens, até onde a gente sabe, é organizado internamente. Excepcional. Em tese, é uma das melhores franquias com relação à parte de organização frouxo, né? Então, nesse ponto de vista, eu acho que o Ravens é um dos times que deveria apostar num cara novo. Traz um cara para fazer algo diferente. Não precisa buscar um head coach antigo, de mercado, né? Perfeito. Então, nesse caso aqui, eu gosto do Jesse Minter nesse ponto de vista e acho que também o Cleverton, lá da Casa do Corvo, também gosta, porque a hora que apareceu o Jesse Minter aqui na imagem, o Neymar, ele escreveu o seguinte: olha que homem bonito, que homem cheiroso, exala a energia de Super Bowl. Então, é um time de Super Bowl, Ravens, inclusive era um dos times favoritos a ter ganho esse Super Bowl passado. E, de novo, o passado tu não tem mais. Então, perdi o John Harbaugh, foi mandado embora. Eu acho que a maioria dos torcedores do Ravens deve ter caído o queixo. Tipo, beleza, mudança às vezes é bom, mas, cara, perdemos o John Harbaugh. Daí não tem como voltar e me manda o McDonald de volta, Seattle. Não, também já foi. O que nós vamos fazer a partir de agora? E com essa mentalidade, o Ravens acertou. Vamos pro tier? Vamos lá. Por favor, Montanha. Dito isso, agora eu tenho métrica, né? É muito bom quando eu vou dar nota a uma coisa aleatória, Montanha. Como, por exemplo, tu pega 10 pessoas e fala, Neymar, essas 10 pessoas vão te fazer um drink. Denota elas. Você eu sei que é bom, Montanha. Os outros 9 eu não conheço. Se tu é o primeiro a me fazer um drink, Montanha, eu vou regular por cima. Eu vou dar um 8, 8,5, independente do quão bom seja o drink. Porque eu não sei como regular o resto. Se o Zuma me faz o drink primeiro, depende se é um lixo, uma coisa, se é excepcional é outra. Mas muito provavelmente no drink do Zuma eu vou dar um 7, um 6. Por quê? O resto eu balizo a partir disso. Dito isso,
com certeza essa escolha do Ravens está acima da do Cardinals. E com certeza está abaixo da do Falcons. Dito isso, sabor, nota 10. E aí, atualizando a galera, é o seguinte, falamos aí que o Declan Doyle, né, que era o coordenador ofensivo do Bears, vai a Baltimore ser o coordenador ofensivo do Jesse Minter. E lá no Bears existe uma promoção. Press Taylor, cara que era coordenador de jogo aéreo, é promovido a coordenador ofensivo do Ben Johnson. Um cara então que já conhecia, né, o trabalho. E também acho que o Ben Johnson acerta. Porque se tu tem um ataque que funcionou, né? Mas teve muita evolução, o ponto é esse, né? Muita evolução. Tu mantém o cara, ainda mais que se você é o coordenador ofensivo do time também, que o Ben Johnson é um cara de ataque, né? Exato. Então faz sentido. Assim, só, Neymar, uma das questões ali que foi levantada até no chat aqui, mas que eu também concordo com isso. Porque, óbvio, a gente sempre sofre do mal, o cara quer ter uma pequena amostragem, né? Exato. Então, às vezes, as pessoas próximas da gente, que falam sobre o esporte, que falam sobre o Ravens, elas têm essa visão e não quer dizer que é a visão geral, né? Mas as pessoas mais próximas da gente que torcem pelo Ravens, eu ia falar sofrem pelo Ravens, que torcem pelo Ravens, ficaram satisfeitas. Isso. Com a saída do Harbaugh, inclusive, e agora com a vinda de Minter, né? Que fala até Minter is coming, né? Como aquela analogia ao Winter is coming. Né? Nesse sentido ainda que tu colocou, Montanha, eu gosto sempre de tentar me colocar na cabeça das pessoas. Também estávamos falando antes do programa contigo, Montanha. O Zoom não tinha chego ainda. Que galera, coach Neymar, né? Todo mundo, 100% das pessoas só tem a sua cabeça, a sua mentalidade, a sua vivência, a sua experiência. Tu pode ler a quantidade de livros que tu quiser, conversar com a quantidade de pessoas que tu quiser. Tu inevitavelmente vai acabar colocando algumas dessas informações no teu modus operandi. É inevitável. Então, mas sugiro a todos fazer essa retrospectiva, essa tentativa de entrar na cabeça de outras pessoas, ter essa empatia. Então, como torcedor do Ravens, aí sim, chegando nisso, cara, o nosso time era para ser campeão, e eu falo isso desde que a gente começou o programa, todo ano, cara. E o time tá longe de ser campeão todo ano. A vez chegou mais perto, foi aquelas chamadas imbecis contra o Chiefs que acabou perdendo o jogo. E perdendo oportunidade com os melhores anos do Lamar. Isso. E esse tempo tá passando, e degringolando, e primeira secundária não funcionava, agora tá perdendo jogadores e tal. Então, às vezes, tem que cortar a cabeça de alguém. Então, eu entendi, agora saindo da cabeça do Ravens, que esse ano, até tinha comentado isso com vocês, ou sai Lamar, ou sai Harbaugh. Alguém tem que sair. Tá com 2 estrelas grandes aqui, é pra defesa carregar o piano, não tá conseguindo, tá desconexo. Tava desconexo.